E aí, pessoal que curte história bíblica, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na história e na teologia do que conhecemos como a Páscoa, chegando até os eventos impressionantes da Paixão de Cristo. Vamos tratar os fatos aqui com a precisão de um estudo histórico mesmo, para quem está querendo entender desde o básico até os detalhes mais profundos, conectando aqueles textos muito antigos com o que de fato aconteceu lá no primeiro século. Mas antes, olha só essa pergunta pra gente aquecer. O que um insetinho minúsculo lá do Antigo Oriente tem a ver com o evento mais famoso do primeiro século? Pode parecer uma conexão meio maluca, né? Mas a biologia desse pequeno ser carrega um paralelo simplesmente surreal com a crucificação. Guardem essa pergunta porque a gente vai responder isso logo mais. O nosso roteiro de hoje passa por esses 6 pontos. Bem rapidinho, primeiro a gente vê a origem da Páscoa, depois o simbolismo do cordeiro, no ponto 3 o contraste absurdo entre o domingo e a sexta-feira, depois a gente desvenda o mistério do verme carmesim, passa pela linha do tempo daquela semana e fecha amarrando tudo com a figura do substituto perfeito. Bora lá? Ponto 1. A origem da Páscoa. Para a gente entender isso direito, precisamos voltar no tempo, lá para o século III a.C., no momento chave, a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. E um detalhe muito bacana para começar é a própria palavra. A palavra Páscoa, que em hebraico é Pesach, significa literalmente passar por cima. O livro de Êxodo conta que a 10ª praga traria juízo sobre os primogênitos do Egito. Só que, para a galera ser poupada, o anjo precisava ver um sinal muito específico: sangue de um cordeiro nas portas. Vendo isso, ele passava por cima daquela casa. É exatamente aí que nasce a ideia central de que o sangue traz proteção contra o juízo. Só que olha só, não era feito de qualquer jeito. O negócio tinha um rigor tremendo. Deus pediu critérios claríssimos. O cordeiro ou o cabrito tinha que ser perfeito, sem defeito nenhum, e precisava ser um macho de 1 ano de idade. Aí o sangue era recolhido numa bacia e passado lá nas ombreiras das portas. Isso cravou na história um padrão imutável, que mostrava que a salvação exigia uma perfeição absoluta. E aí a gente vai para o ponto 2, o simbolismo do cordeiro. Com o passar do tempo, aquele cordeiro físico lá do Egito vai se transformando num símbolo teológico fortíssimo de substituição. É muito legal ver essa construção passo a passo. O padrão de um inocente morrendo no lugar do culpado não começou ali. Começa lá no Éden, né? Depois da queda, peles de animais são usados para cobrir Adão e Eva, ou seja, sangue inocente foi derramado. Depois, a gente vê isso no Monte Moriá, quando Deus manda um carneiro para substituir Isaque no altar. E séculos depois, lá no tabernáculo, o sumo sacerdote entrava todo ano no lugar mais sagrado para apresentar sangue, pagando pelas falhas de todo o povo. A regra era sempre a mesma: o inocente no lugar do culpado. E todo esse sistema de sacrifício chega no seu ápice histórico de um jeito espetacular no primeiro século. João Batista olha para Jesus e simplesmente manda essa: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele usa esse título específico, ele está pegando milênios de tradição do templo e ligando direto em Jesus, como quem diz: aquele plano todo de redenção, é ele quem vai cumprir agora. Ponto 3. O contraste entre domingo e sexta-feira. Aqui a gente entra nos dias tensos da Semana Santa e vê uma das viradas de opinião pública mais bizarras e rápidas da antiguidade. Pensa num contraste brutal. No domingo, o famoso Domingo de Ramos, a galera estava em festa, a multidão estendia mantos no chão e gritava Hosana, que quer dizer salva-nos agora. Tinha ali uma esperança política gigantesca, tratando ele como rei. Mas aí, poucos dias depois, na sexta-feira de manhã, a mesmíssima multidão está na frente do governador Pôncio Pilatos gritando com puro ódio: crucifica-o! Pressionados pelos líderes, eles vão da adoração total à rejeição absoluta em questão de dias, uma inversão impressionante. Chegamos então ao nosso ponto 4, a profecia do verme carmesim. É aqui que a gente responde aquela nossa pergunta intrigante lá do começo. O Salmo 22 é muito conhecido por ser meio que uma fotografia falada da crucificação. Só que no versículo 6 tem essa frase solta: mas eu sou verme e não homem. E o detalhe é que no original em hebraico, a palavra para verme não é uma palavra genérica, é tolaet shani, o verme carmesim. Era um inseto muito valioso na época porque dele se tirava um corante vermelho caríssimo, que inclusive era usado nas cortinas lá do tabernáculo. E, gente, a biologia desse bichinho é de arrepiar. Quando a fêmea vai dar à luz, ela se prende num pedaço de madeira tão forte que ela não se solta nunca mais.
Para proteger e alimentar os filhotes, ela libera um fluido vermelho intenso que mancha o corpo dela e a madeira ao redor. Ela literalmente morre para que os filhotes vivam. E o mais chocante de tudo, exatamente 3 dias depois de morrer, aquela carapaça vermelha fica branca como a neve e cai no chão. É simplesmente impossível não ligar isso a Cristo pregado no madeiro, derramando sangue para dar vida, e ao terceiro dia, a ressurreição, que deixa os pecados brancos como a neve. É muito profundo. Indo para o nosso ponto 5, a linha do tempo da Semana Santa. Depois de ver tanta profecia, vamos organizar isso de forma prática, cronológica, lá no ano 30. A matemática do calendário aqui bate certinho. Aquele domingo de festa em Jerusalém foi exatamente no dia 10 do mês de Nissan. Sabe o que acontecia nesse dia? Era o dia em que as famílias separavam o cordeiro pascal para ser examinado. Na virada de quinta para sexta, já no dia 14 de Nissan, rolou a última ceia. A crucificação veio algumas horas depois, na tarde do dia 14, que era exatamente o momento em que os cordeiros reais estavam sendo mortos lá no templo. E a ressurreição foi no domingo, dia 16, a festa das primícias. Tudo, nos mínimos detalhes, seguiu a agenda que tinha sido criada lá no Êxodo. E olhando só para aquelas últimas horas, a gente percebe como foi tudo muito rápido. Umas 18 horas começou a preparação da ceia. Pelas 20 horas teve o lava-pés, aquela cena de extrema humildade, e a instituição da nova aliança com pão e vinho. Lá pelas 23 horas, o drama atinge um nível absurdo no Getsemane. O estresse espiritual foi tão gigantesco que provocou até hematidrose, aquele fenômeno médico raríssimo onde os vasos capilares rompem e a pessoa soa sangue. Logo depois, à meia-noite, Judas chega com a guarda e a prisão acontece com aquele beijo da traição. E assim a gente aterrissa no nosso último ponto, o ponto 6, o substituto perfeito. É aqui que a história do cordeiro lá do Egito ganha o seu desfecho. Séculos antes de Roma sequer sonhar em ser um grande império, o profeta Isaías cravou exatamente qual seria a postura do Messias. Ele disse que, mesmo sofrendo muito, não abriria a boca para se defender. E foi o que aconteceu. Ele aceitou a sentença totalmente em silêncio, agindo perfeitamente como aquele cordeiro imaculado que ia silenciosamente para o matadouro no lugar do culpado. E o que rola no exato momento da morte dele? Os registros dizem que o véu do templo, que era um negócio gigante e espesso, separando o povo do Santo dos Santos, rasgou de cima a baixo. Foi o sinal claro de que aquele ciclo interminável de sacrifício de animais tinha finalmente acabado. O acesso estava liberado. O sangue do substituto perfeito foi aceito de uma vez por todas, garantindo uma redenção que nunca mais precisaria ser refeita. A grande mensagem que fica, o ponto central de toda essa jornada histórica é que a conta fechou. Em Cristo está pago. Aquela dívida gigantesca que vinha lá de trás foi completamente zerada por esse substituto. O cordeiro que nasceu para morrer não ficou no túmulo. Ele ressuscitou e o túmulo ficou vazio. Então, para a gente fechar e deixar algo para se pensar, diante de tanta riqueza histórica, dessas profecias incríveis e da realidade da ressurreição, o que a Páscoa significa para a gente de verdade? O mundo hoje em dia costuma resumir tudo a ovo de chocolate e coelhinho, trocando o marco de redenção mais absurdo da história por tradições vazias. Mas o coração da Páscoa é e sempre foi o Cordeiro. Que tudo isso que a gente conversou hoje nos inspire a olhar além da festa comercial e ver o valor real de tudo que foi feito. Pessoal, muito obrigado por acompanharem nossa análise até aqui. A gente se vê no nosso próximo estudo. Até mais!